seja derramada sobre todos nós a luz que renova, a serenidade que acalma e o amor que protege. Que possamos estar harmonizados para interpretar e compreender os ensinamentos que nos serão apresentados e que saibamos usá-los no nosso dia a dia para que eles nos auxiliem na nossa evolução espiritual. E seja qual for a tarefa em que a tua sabedoria nos situe, Senhor, ensina-nos a perdoar, amar e servir contigo hoje e sempre. Pedimos que os mentores espirituais inspirem nosso palestrante Júlio e que ele seja orientado, amparado e envolvido pelo seu amor. Na certeza que nossos pedidos serão atendidos, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para fazer comentários acerca da nossa doutrina. E como nossa irmã Mônica falou, nós vamos comentar hoje os itens 163 a 165 do Livro dos Espíritos, também os itens 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que falam sobre exatamente disciplina e perturbação espiritual. Na questão 163, o Kardec pergunta para os espíritos se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. E a resposta deles, imediatamente não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Como é que é essa perturbação? O espírito, quando desencarna, ele se sente muitas vezes como se estivesse num sonho, ou com um pesadelo, conforme a situação, ou como se estivesse saindo de um sono profundo, ou às vezes como se estivesse embriagado. E ele tem dificuldade para compreender a sua situação. E muitas vezes ele não entende por que é que as pessoas não dão mais atenção para ele, por que ele fala, elas não respondem. Eu já ouvi muitos espíritos reclamar, mas esse mundo é uma porcaria, de repente aqueles que tu ama não te dão mais bola, nem falam mais contigo. Por quê? Porque as pessoas não o veem, mas ele não percebe isso. Ele olha para o seu corpo, ele vê que ele tem um corpo igual ao que tinha antes, porque o corpo perispiritual é uma cópia do corpo material. E ele pensa que está encarnado, porque ele não tinha conhecimento, está no estado de perturbação. Se não estivesse nesse estado de perturbação, certamente ele iria perceber que as pessoas não o ouvem, e mais do que isso, iria perceber que quando ele toca em alguém, ele sente que tocou, mas a pessoa normalmente não sente que foi tocada por um espírito. Mas essa perturbação impede que o espírito perceba essas coisas. Mas o Kardec perguntou mais. A perturbação que se segue à separação entre alma e corpo é do mesmo grau e mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, ainda guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, nós não temos, quando desencarnamos, todos a mesma perturbação e o mesmo grau de perturbação, o mesmo tempo de perturbação. Tudo depende do grau de evolução de cada um de nós e, principalmente, como a gente viveu aqui. Lá na questão 165, Kardec diz assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? E a resposta: influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Essa resposta é bastante significativa, porque todo progresso que a gente alcança, seja moral ou intelectual, sempre traz benefício para aquele que atingiu esse progresso. Mas os nossos instrutores, os bons espíritos, sempre frisam que o mais importante, o que mais influencia na nossa felicidade ou infelicidade, tanto aqui no mundo material quanto na nossa volta ao mundo moral,
é o nosso progresso moral. Desculpe, a volta ao mundo espiritual, não ao mundo moral, volta ao mundo espiritual. Quanto mais evoluídos moralmente, quanto mais em harmonia com as leis de Deus foi a nossa vivência aqui no mundo material, em melhores condições nós voltamos para o mundo espiritual. Por isso, aqueles que compreendem o Espiritismo têm menor dificuldade do que aqueles que o conhecem. No entanto, não adianta conhecer a nossa doutrina e não praticar. Porque, mesmo que o espírito conheça o Espiritismo, se ele viver apenas voltado às questões materiais, sem se preocupar se está prejudicando ou não o semelhante, a tendência é que ele volte ao mundo espiritual com bastante perturbação. Eu vou dar 3 exemplos que vão nos ajudar a compreender melhor essa questão. Na casa que eu frequento, há algumas décadas, desencarnou um trabalhador que era bastante equilibrado. Ele vivia os ensinamentos do Cristo na sua vida de relação. E um dia ele estava andando na rua e teve um infarto e desencarnou. Porque ele olhou no chão e estava o corpo dele, e ele chorou, opa, morri. Mas agora o que eu vou fazer? Vou lá para o Reforço da Verdade. Foi para o Centro Espírita. E alguns anos depois, acho que uns 10 anos depois, ele era o intermediário entre os espíritos que dirigem a casa e os encarnados, era quem transmitia as orientações dos dirigentes espirituais para os dirigentes encarnados. Mas tinha um outro trabalhador que chegou a dirigir sessões de desobsessão e dirigiu outros trabalhos, conhecia a doutrina, mas quando a esposa desencarnou, ele se desencantou da vida, se desencantou da doutrina, de tudo, e se jogou na bebida. E acabou sendo um suicídio indireto, porque ele apressou o seu desencarne com a sua forma de viver. Uns 10 anos depois que ele tinha desencarnado, eu conversei com ele numa sessão mediúnica, e ele disse assim, agora eu vou estar melhor, porque agora eu fui recolhido. Esse tempo todo eu passei nas mãos de espíritos obsessores, que me batiam, me chutavam, diziam assim, olha o espírito aqui, olha o espírito aquele que ensinava aqui. Ó. E eu conversei também com outro espírito que desencarnou e que não era espírita, não era católico, não tinha religião, era um agricultor que trabalhava tinha um sítio no interior do interior do interior. Ele pouco contato tinha com pessoas de fora daquela região que ele estava, e ele não sabia o que tinha acontecido. Ele disse, não sei onde é que eu estou, o que houve comigo, eu não vejo mais a minha esposa, não vejo meus filhos, não vejo mais as terras onde eu trabalho, não sei o que está acontecendo. E eu perguntei, mas tu está sofrendo, tá? Não, eu estou só surpreso, porque eu não sei por que eu estou nessa situação. E aí, como a gente tem alguma experiência, né, eu perguntei para ele, como é que tu vivia aqui na Terra, como é que tu tratava a tua mulher, teus filhos, as outras pessoas? Eu não tinha muita cultura, eu não tinha religião, mas eu procurei tratar bem a minha mulher, eu procurei educar os meus filhos, eu tratava bem as pessoas. Veja, ele não sabia nada de espiritismo nem de religião nenhuma, mas estava bem, só estava surpreso, né? Ele tinha essa perturbação, não sabia o que aconteceu, mas não sofria. O que os espíritos disseram para o Kardec? O que mais influencia é a consciência pura. O que o Cristo nos disse? Aquele que conhece os meus ensinos e não pratica é o imprudente que construiu a casa na areia. Vem a chuva e os ventos e ela cai. Mas o que conhece os meus ensinos e pratica é o prudente que construiu a casa na rocha. Pode chover, pode vir o vento e a casa não cai. Eu tenho frisado já há algum tempo que todo o conhecimento que a gente tem das leis do Pai, sejam leis morais ou leis materiais, só vão nos beneficiar se a gente se colocar em prática nas nossas ações do dia a dia, né? Eu tenho utilizado como um exemplo com relação às leis materiais, aquela coisa básica que a gente aprende quando está na escola, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu resolver sair pela parede, eu vou me machucar. O que adianta eu conhecer essa lei e não utilizar no meu dia a dia? Da mesma forma, se o Cristo me ensinou que eu tenho que ser fraterno, tolerante, respeitar as pessoas, auxiliar aqueles que precisam de auxílio, e eu sou arrogante, eu trato mal as pessoas, eu sou agressivo, eu crio um inferno aonde eu vivo. Qual é o benefício que eu tenho desse conhecimento? Nenhum. Então, o conhecimento só me beneficia quando eu o coloco em prática nas minhas ações do dia a dia.
Mas observem o que Kardec disse. Ele colocou uma nota depois dessas respostas dos espíritos, dizendo assim: ó, muito variável é o tempo que dura a perturbação posterior à morte. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. E a perturbação que segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedades e angústias que aumentam à proporção em que ele se compenetra da sua situação. Como aumenta à medida que ele se compenetra da situação? Chico Xavier nos disse que a pior coisa para o desencarnante é a consciência do tempo que ele perdeu aqui na Terra. E aí o Júlio desencarnou e não foi um espírita aqui, só fazia palestras, lia, estudava, mas não praticava, né? Aí chega do lado de lá e está perturbado, está sofrendo, e ele percebe, mas eu perdi a minha encarnação, eu aprendi tanto, não pratiquei nada. Isso aumenta o sofrimento do espírito. Porque além da situação difícil que ele pode estar, ele ainda tem a consciência lhe cobrando. Mas o que é que tem a ver a disciplina com a perturbação de quem desencarnou? Na verdade, tem tudo a ver. Observemos o que os espíritos disseram para o Kardec na resposta à questão 165. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem sobre a perturbação sobre a perturbação do espírito. Ou seja, quanto mais ele praticou bem, quanto mais a sua consciência estiver tranquila, menor é o tempo de perturbação e menor a intensidade dessa perturbação. Lá no capítulo 27 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos diz que lá no final do ano de 1931, o Chico teve o primeiro contato com o seu guia espiritual, Emmanuel. Emmanuel apareceu para ele e disse assim: tu está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E ele disse: olha, eu estou se os bons espíritos não me abandonarem. E ele disse assim: não, você não será desamparado. Mas é preciso que tu trabalhe, se esforce no bem e estude. E ele perguntou: mas o senhor acha que eu tenho condições? Claro que sim, desde que respeite os 3 pontos básicos do serviço. E qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O que é disciplina? O dicionário nos diz que é a obediência aos preceitos, às regras, modo de agir que demonstra constância, métodos, respeito a regulamentos, às regras, às normas, àqueles que são superiores e boa conduta. Sinônimos de disciplina, educação, ordem, organização. E aí, com essas informações, nós percebemos que a disciplina tem importância relevante não só para a nossa volta ao mundo espiritual com menos perturbação e sofrimento, mas também para a nossa evolução espiritual. Para conseguirmos vivenciar esses ensinos que a doutrina nos fornece no nosso dia a dia, é preciso disciplina, sim. Porque muitas dessas imperfeições que nós temos nos dão satisfação. E essas são as mais difíceis da gente eliminar. E são difíceis também, muitas delas, da gente identificar. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec diz assim: qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nessa vida e resistir à tentação do mal? E a resposta de Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio era o Sócrates, e essa frase não era de autoria dele, ele leu essa frase no portal do oráculo de Delfos. Oráculos eram médiuns que na Grécia Antiga eram consultados para qualquer coisa que a pessoa ia fazer. Eu vou fazer um negócio, eu estou apaixonado pela fulana, eu estou apaixonado pelo cicrano, eu quero saber se vou ter sorte na vida. Para tudo eles consultavam esses médiuns que eles chamavam de oráculo. E com o passar do tempo, o templo ou o lugar onde ele dava as suas consultas passou a se chamar também oráculo.
E no oráculo da cidade de Delfos tinha escrito na sua entrada, né, conhece a ti mesmo. E esse conhecimento de nós mesmos é fundamental para a nossa evolução. Como é que eu vou combater em mim imperfeições morais que eu não conheço, que eu não identifico? Então, as pessoas que gostam de mim, elas não mostram, não falam dos meus defeitos com medo de me melindrar, de me ofender. E aqueles que não gostam e falam, normalmente, eu não confio, não acredito neles, e fico para justificar para mim mesmo as minhas imperfeições, eu digo assim, mas eles só querem me ofender. E como é que eu vou identificar, então, as minhas imperfeições? Como é que eu faço? Kardec também pensou sobre isso e perguntou assim para o Santo Agostinho. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a resposta, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava ser reformado. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em tal ou tal circunstância. Se fizeste algo que feito por outrem, censuraríeis. Se fizeste algo que não ousaríeis confessar. E aí ele pergunta assim, mais ainda, perguntais, se Deus me chamasse hoje, eu temeria o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E aí ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso espiritual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Quando tiverdes dúvidas sobre o valor de uma ação vossa, perguntai como a qualificaria se fosse praticado por outra pessoa. Se a censurais em outro, não podeis a ter como legítima, quando fordes vós o seu autor, porque Deus não tem duas medidas na aplicação da sua lei. Essas recomendações do Santo Agostinho são extremamente úteis para a nossa evolução espiritual, para nos auxiliarem a nos conhecermos e a vencermos aos poucos as nossas imperfeições, mas ele não está trazendo nenhuma novidade, está apenas ensinando uma forma de colocarmos em prática a regra áurea. Todo mundo conhece, né? Qual é a regra áurea? Aquela ensinada pelo Cristo. Amar o próximo como a nós mesmos. De que forma nós podemos praticar esse ensino do Cristo? Fazendo aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E isso não significa apenas ser justo com eles. Porque nem sempre que eu faço alguma coisa que eu considero justa, é alguma coisa que eu gostaria para mim mesmo. Por exemplo, se eu agredir alguém e a pessoa revidar, eu vou achar que é justo porque eu agredi. Mas eu vou gostar? E o que o Cristo falou a respeito disso? Né? Não revideis quando vos agredis. Se bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém quiser te tomar a capa, entrega a túnica. Entrega também o manto. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000 com eles. Ou seja, jamais fazer para alguém alguma coisa que nós mesmos não gostaríamos que nos fosse feita, mesmo que essa coisa pudéssemos considerar justa. Porque não é, não é uma orientação para sermos justos apenas, mas para amarmos os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Só fazermos eles aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quando nós pensamos em ser justos apenas, muitas vezes a gente é muito tolerante com as nossas imperfeições e muito rígido com as imperfeições alheias. Então não é só uma questão de ser justo, é ser mais do que isso, só fazer aquilo que nós mesmos gostaríamos. E aí, para essa reforma íntima, para essa evolução moral, é preciso muita disciplina, muito esforço de nossa parte. Por quê? Porque nós trazemos muitos vícios de comportamento que nos acompanham, alguns deles, há milênios. E como eu falei antes, principalmente aqueles que nos dão satisfação, são os mais difíceis de tirar.
Por exemplo, revidar a agressão, né, não aceitar ofensa, eram coisas que há pouco tempo atrás, um século atrás, era normal. Né? A pessoa que não revidasse a agressão era chamada de covarde, a sociedade exigia que a pessoa que fosse ofendida reagisse e agredisse aquele que o agrediu ou que o ofendeu. As pessoas, mesmo cristãs, esquecem esse ensinamento do Cristo e agiam, e muitos agem ainda hoje, né, como se devêssemos deixar de lado os ensinos do Cristo, que não foram trazidos para limitar a nossa liberdade, mas, ao contrário, para nos libertar de nós mesmos, dessas imperfeições que a gente traz dentro de nós e que nos infelicitam há milênios. Eu não tenho um único inimigo que não esteja dentro de mim, embora seja mais fácil dizer que a culpa das minhas dores, de fulano, ciclano, do governo, da minha esposa, seja de quem for. Não. Os únicos culpados são aquelas imperfeições que eu trago dentro de mim. Ainda tem muita gente que acha que aqueles que não reagem são covardes ou são fracos, mas é melhor a gente pensar um pouquinho. O que é mais conveniente para nós? Vivermos em harmonia com as imperfeições morais das pessoas ou vivermos em harmonia com as leis de Deus? O que vai nos dar uma resposta melhor? Eu até já ouvi pessoas muitas vezes, mas não sou só eu e a torcida do Flamengo. Mas não importa se é uma pessoa ou são milhões que transgridem as leis do Pai. Todas vão receber consequências desagradáveis. As leis de Deus são as mesmas para todos no universo inteiro. E não adianta a gente usar de subterfúgios, de sofismas. O que importa para nós é vivermos em harmonia com elas. E é preciso nós nos conscientizarmos disso que eu falei há pouco, sobre essas leis que foram ensinadas pelo Cristo, virem para nos libertar de nós mesmos. Porque a gente pode, às vezes, pensar, mas Deus fica me vigiando, ou se eu agir de forma incorreta ou de desacordo com a lei dele, ele vai me punir. Não, ele criou leis que funcionam no universo inteiro e que nos dão respostas análogas às nossas ações. E por mais que eu justifique para mim mesmo, por exemplo, por mais que eu justifique para mim mesmo se eu ficar magoado com alguém, essa mágoa não vai deixar de me trazer problemas. Por mais que eu justifique eu agredir alguém verbalmente, por mais que eu crie sofismas para dizer que eu tinha razão em agir assim, isso não vai impedir que a pessoa que foi agredida verbalmente me devolva essa agressão até inconscientemente com uma carga de energias negativas que podem fazer desde me deixar mais ou menos perturbado por alguns momentos, como podem até me trazer doenças graves que antecipem a minha desencarnação. Eu gosto de lembrar o exemplo mais prático que nós temos sobre isso, que é o capítulo 4 do livro Nosso Lar, em que o André Luiz encontra o médico Henrique de Luna e ele examina o perispírito deles. Veio por suicídio. Disse, como não? Por suicídio. Eu me submeti a 3 cirurgias, eu não queria morrer. E aí o médico disse para ele assim, o teu câncer se originou da sífilis que ele cometeu por leviandade, porque era um marido infiel. E por que a sífilis dele virou câncer? Ele diz assim, tu era uma pessoa exasperada, tratava mal as pessoas e elas até inconscientemente te devolviam uma carga de energia negativa. Foi isso que transformou a tua sífilis em câncer. E ele diz assim, mas não era para ter sido assim. E imaginemos quem age assim regularmente, normalmente, agredindo verbalmente as pessoas ou até fisicamente, quanto durante a sua vida, quantas cargas de energia negativa são despejadas sobre ele. E quando a gente cultiva ódios, quando a gente cultiva mágoas, quanto tempo a gente passa, porque esses sentimentos negativos criam dentro de nós energias negativas que nos atingem e nos transformam o nosso corpo físico aos poucos em corpo físico doente.
Vão nos dar desde pressão alta até problemas renais, hepáticos, cânceres. Vejam, o Evangelho do Cristo, ele não vem restringir nossa liberdade, não. Ele vem nos libertar de nós mesmos. Mas para a gente conseguir essa evolução e nos beneficiarmos dessa evolução, é necessário muito esforço de nossa parte. Porque, como eu disse antes, a maior parte desses defeitos a gente cultivou, às vezes, com carinho, por muitos anos ou até muitos séculos. E como nos disse há muitos anos um orientador espiritual na sessão de desobsessão da minha casa, nós devemos lutar contra as nossas imperfeições, mas devemos ter consciência de que elas não saem facilmente, não. Justamente por isso, porque muitas delas estão conosco há séculos. E não é de uma hora para outra que a gente vai tirar de dentro de nós. Mas, se não é fácil, não significa que não é possível. E mais do que isso, se não é fácil, e essas imperfeições me trazem sofrimento, me trazem problemas, é melhor para mim eu cruzar os braços e deixar que elas sigam o seu curso, ou é melhor para mim que eu lute contra elas? Da mesma forma, se eu estou com uma doença grave, se eu estou com um câncer, eu vou fazer uma quimioterapia, radioterapia, são tratamentos que me causam sofrimento. Não, eu vou deixar o câncer seguir o caminho dele, não vou me tratar porque eu vou sentir dores. O que é mais conveniente para mim? Me tratar. Então, eu tenho que tratar das minhas doenças morais. Porque essas imperfeições são exatamente isso, doenças morais que a gente traz. E embora seja muito conveniente para a nossa vaidade dizer, não, a culpa é do fulano, ciclano, não existem outros culpados senão aqueles que estão dentro de nós. E não há outro caminho para a gente vencer essas imperfeições que não seja se esforçando, mas primeiro a gente tem que identificá-las. Eu resumi o que o Santo Agostinho disse, mas ele passava em revista tudo o que ele havia feito durante o dia. E analisava cada ação que ele tinha praticado. É claro que, eu até já comentei sobre isso mais de uma vez, esse tipo de autoanálise às vezes é meio doloroso. Principalmente quando nós identificamos em nós ações que costumamos criticar nos outros. Mas mesmo que seja difícil ou doloroso, é necessário. Como é que eu vou curar as minhas doenças morais se eu não sei que elas existem, que eu sou submisso a elas? Espero que a gente tenha sido de alguma utilidade com esses comentários. A nossa doutrina, ela vem nos auxiliar a compreender melhor os ensinos do Cristo, ensinos que são uma síntese das leis do Pai. E conhecer a nossa doutrina e utilizá-la nas nossas ações do dia a dia é o melhor que nós podemos fazer por nós para aproveitarmos melhor a nossa encarnação e construirmos a nossa paz. Muito obrigado, meus amigos.